Nós estamos pensando, então, em como é a escuta na clínica das conjugalidades, a escuta na clínica com casais. Existem diferenças e existem semelhanças na clínica, como nós aprendemos mais no decorrer do curso, que é a clínica individual, a escuta clínica de cada pessoa a cada vez. Uma das semelhanças é a questão da queixa. Como vocês se lembram, o mais frequente é quando a pessoa chega no atendimento com uma posição queixosa, em que ela reclama, ela se lamenta, ela descreve o problema, muitas vezes vendo o problema como uma questão externa a ela, em uma posição passiva diante daquele problema. Não só como algo externo, mas como algo que eu não sei o que fazer e eu sinto que nada posso fazer. Não sei, é assim que está acontecendo e eu não consigo lidar. Quando a gente está diante da dinâmica de casal, essa posição queixosa, ela é muito frequente. E aí vem uma diferença. Muitas vezes o fator externo é a outra pessoa do casal. Então é uma posição queixosa, de descrever o que está fazendo sofrer, de lamentar o que está sendo difícil, colocando na outra pessoa do casal a fonte dessas dificuldades. Nós sabemos que existe um mecanismo de defesa, né, que busca, os mecanismos de defesa buscam atenuar a angústia psíquica, né, que é o de projeção. Então, conteúdos que eu não suportem, eu projeto na outra pessoa. E no casal isso acontece muitas vezes. Não é consciente, não é de propósito, não é para atacar outra pessoa, fazer mal conscientemente. Mas coisas que eu não consigo enxergar em mim, que eu não consigo reconhecer em mim, eu vejo na outra pessoa. E no casal, muitas vezes, isso se dá de uma forma muito forte. Então, um cuidado que todos nós, psicoterapeutas, precisamos tomar é uma expectativa das pessoas na terapia de casal de que a gente tome partido, de que a gente diga, tal pessoa tá certa, tal pessoa tá errada, tal pessoa fez certo, tal pessoa fez errada. E isso também é um cuidado para a gente não se identificar com um lado da história. Quando a gente escuta um casal, a gente não está escutando o que uma pessoa conta ou o que a outra pessoa conta, versões. A gente está escutando a relação. Como é aquela relação? Como é a forma que aquelas duas pessoas se relacionam? Né? Eles vão trazer as perspectivas individuais da relação, assim como conflitos individuais em relação àquele relacionamento. Mas a nossa escuta no momento da terapia de casais é ao modo de se relacionar. Pode ser que, como efeito, como consequência, a gente encaminha as pessoas do casal para os próprios processos psicoterapêuticos, em que as questões individuais poderão ser elaboradas, os conflitos, as perspectivas, as fantasias. Mas, por isso, a terapia de casal é bastante focada. Ela busca conhecer aquela forma de se relacionar, identificar que conflito está presente ali, qual é o conflito que faz o casal buscar a psicoterapia e como, escutando aquela forma de se relacionar, eu, como terapeuta, posso contribuir para uma maior organização, para mediar a comunicação, para que aqueles pontos rígidos, engessados, que estão se repetindo, que estão ali restritivos no relacionamento, possam se flexibilizar e as pessoas se sintam mais organizadas, já que o terapeuta é um elemento que centra, que facilita essa comunicação e possam conversar abertamente, honestamente sobre aquele conflito. Eu vou colocar aqui alguns slides. Eu vou testar um novo formato, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês
a apresentação que eu montei. Então, tá aqui, né? Nós estamos falando da clínica psicanalítica, clínica das conjugalidades, a terapia psicanalítica com casais. E aí, no primeiro vídeo, a gente fala um pouquinho que para pensar o amor, a gente pode dividir nesses 3 campos. O amor como um ideal, o amor como um sentimento que lhe une, e o amor como as experiências entre as pessoas que se relacionam. É nesse terceiro ponto que nós nos focamos para falar da conjugalidade, ao campo das experiências entre as pessoas que se relacionam. Aqui está a letra da música da Zélia Duncan que eu coloquei, e eu gostaria que a gente prestasse atenção nos verbos. Então, ouvir experiências conjugais, ouvir uma relação conjugal, é ouvir as pessoas contando sobre errar, sobre sofrer, sobre chorar, sobre sorrir, sobre não ver, sobre trair, sobre olhar, falar, calar, sobre desfazer, esperar, refazer, né? As experiências conjugais, os prazeres conjugais, né? O que vincula tem a ver com abraçar, com beijar, com pensar, fantasiar, nascer, viver, tem as questões da vida e sua finitude, a saudade, as perdas, o morrer, os fins, e pensar no amar, vou ler aqui o refrão, é profundo, e nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo. Quando a gente busca, então, a escuta da experiência conjugal, a gente escuta esses verbos, do estar junto, do conviver. Nesse livro sobre psicoterapia de casal da Casa do Psicólogo, a coleção clínica psicanalítica, o objetivo da psicoterapia com casais é definido assim: a aproximação do terapeuta deve propiciar a reorganização psíquica do meio onde se dá a relação e deve também procurar favorecer a vivência de acolhimento do casal, objetivando o apaziguamento das crises agudas por meio da condução, a compreensão da interação recíproca entre os parceiros. O terapeuta deve ser um elemento organizador e temporário. Então, nós vemos que o casal nos traz a crise, nos traz o conflito, e nós, sabendo que será por um período breve, vamos estar nessa posição de facilitar, favorecer, organizar a comunicação. Esse desenho eu trouxe, esse cartoon, né, que são 2 peixinhos num aquário e um diz para o outro: às vezes eu preciso de um pouquinho de tempo sozinho. Por que você não vai dar uma volta, né? Por que você não vai andar um pouquinho? E aí a gente percebe como muitas vezes a relação, né, acontece esse pedido de um peixe para outro. Na verdade, o relacionamento é a água em que eles nadam. E é difícil conseguir sair dessa água para dar uma volta, pensar um pouco sozinho, porque é algo que eles estão muito imersos, muito envoltos, muito mergulhados a relação. Então, o psicoterapeuta é aquele que vai ajudar os peixinhos que estão nadando na mesma água a pensar sobre a água. Por isso, o importante é uma maior plasticidade e flexibilidade, porque o tempo de convivência, o fato de nadar na mesma água, né, cada um trazendo seus conteúdos, acaba gerando rigidez, repetição, padrões na forma de ser, de agir, de se expressar. O compromisso da terapia é com a promoção da saúde emocional dos membros do casal, né? O nosso compromisso não é nem em manter a relação, nem em ajudar a se separar. É comum que as pessoas busquem a terapia dizendo: a gente veio porque a gente quer ficar junto, ou a gente veio porque a gente decidiu se separar e quer ajuda nesse processo. É comum que quando as pessoas consideram se separar,
hajam muitos lados, muitas perspectivas, muitas questões a serem consideradas. Então, nós, como psicoterapeutas, nós precisamos ser bem honestos de que ali nós não teremos como finalidade que as pessoas continuem juntas, nem que elas se separem, mas perceber como está a saúde emocional e como que é o papel dessa relação na saúde para ambos, na saúde psíquica. E nisso, desengessar a rigidez e estereotipia. Aquela relação, ela está mantendo padrões que são rígidos, padronizados e adoecedores para aquelas pessoas? Ou aquela relação, ela está em crise justamente porque há padrões ali mudando e isso é um processo que mexe emocionalmente. O que a gente busca, então, é a flexibilidade. Em alguns casos, as pessoas acabam se separando justamente por desengessar padrões que são rígidos e repetitivos, né? E aquele relacionamento refletia essas repetições que são adoecedoras. Em outros, a ruptura do relacionamento é necessária para promover mudanças, né? Então, assim, tanto estar juntos quanto se separar podem ser questões de maior saúde emocional. A questão é como que aquele relacionamento pode ser um campo em que as pessoas sentem que elas podem se expressar, que elas podem conversar honestamente, que elas podem ser honestas em relação ao que elas sentem, em relação ao que elas vivem. A terapia de casais, então, ela não estará deixa eu voltar um minuto. Ela não estará comprometida com uma finalidade específica. Nós, psicoterapeutas, estaremos com a proposta de favorecer a comunicação, de facilitar o contato com os conteúdos afetivos, de levar a uma expressão mais honesta para uma elaboração desses conflitos, né? Para isso é importante que a gente deixe claro desde o começo que é esse o nosso papel. É um papel de organização e de comunicação.